Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Esse é o capítulo que encerra a minha história. Terceiro capítulo. E eu fui obrigado a dividir assim em capítulos, porque eu não podia pular os detalhes. Os detalhes são tão importantes na minha história. Então hoje eu chego à parte final. E eu espero que você que esteja me acompanhando desde a primeira parte esteja aqui comigo na terceira, para ouvir tudo que eu tenho para contar. Não posso demorar muito, então vamos começar. Olha, a Norma e o Tiago só chegaram à cidade de Ocidental às 11 horas da noite naquela segunda-feira. Não deu para fazer nada. Se hospedaram lá no Hotel Friburgo, na cidade. E meu filho Ravi, enquanto isso, por aqui, resistia. Às duras penas, é verdade. Daquele jeito, é verdade. Mas ele resistia. Agora nós já estávamos no 23º dia pós-acidente. Quadro inalterado, mas sem lesões cerebrais. Graças a Deus. Era a barreira que separava Ravi da morte. Que barreira santa, né? Naquela segunda-feira, eu também recebi a informação do pessoal do restaurante Panela Velha que Cidinha seria ela. Será que é ela? Que Cidinha morava num distrito chamado ABC, lá na cidade de Ocidental. Pronto, tinha ficado mais fácil. Na terça-feira cedo, Norma e Tiago partiriam para lá. E quando deu 13 horas, 1 da tarde, me ligaram. Foi a Norma quem falou primeiro. Parabéns, dona Marieta! Parabéns, dona Marieta, seu neto é lindo! É lindo, seu neto. Adivinha o nome dele? É Ravi. Ravi igual o seu filho. Meu Deus, eu fiquei passada. A notícia era espetacular demais. Só não podia me considerar totalmente feliz devido a tudo que estava acontecendo, tendo meu filho naquele coma profundo. Mas até de encontro a esse assunto, era uma excelente notícia. Sinal de que o apelo feito pelo meu filho naquela aparição, naquela visagem, eu ainda nem conseguia definir aquilo como sonho ou visagem, mas aquilo era uma resposta cabal. Tudo o que me havia sido comunicado por ele, espírito dele, tinha um sentido, uma lógica, o que já fazia de nossa história algo totalmente sobrenatural. E como havia existido o apelo, eu só podia entender que ele apelo fora possível através do espírito de Ravi. Sendo assim, aquele encontro, aquele desfecho, seria uma resposta para o meu filho. E essa resposta eu daria ainda naquela tarde para ele. Entendi
que, de certa forma, apesar do profundo coma, havia uma comunicação entre nós. Esse era o meu retrato. O meu retrato era de uma mulher de 61 anos, que era um misto de feliz e triste. Mas eu ainda estava numa ligação telefônica com a Norma, não se esqueçam disso. A Norma, que era uma espécie de filha que surgiu no meio do caminho para mim. Filha do taxista, meu amigo seu Clóvis. Ela brotou do nada na minha vida e estava sendo tão maravilhosa. Era a Norma quem falava, toda empolgada comigo, sobre a beleza do meu neto. E eu estava curiosa para saber a sua idade. Se bem que pelo histórico da turma lá do restaurante Panela Velha, eu tinha mais ou menos feito umas contas. Eu tinha mais ou menos calculado, mas carecia de uma informação. E era exatamente aquilo. A Norma confirmou. Ele tem 2 anos. 2 anos, Norma. Lindo. 2 anos recém-completados, dona Marieta. 2 anos recém-completados. Oh, meu Deus do céu, que vontade que eu tenho de vê-lo, meu Deus, que expectativa que eu estou vivendo. Falei também com o Tiago, o meu sobrinho, que estava muito feliz e empolgado, tal qual estava a Norma. E finalmente eu tive o prazer do primeiro contato com a Cidinha, cujo nome era, lógico, Maria Aparecida. Foi apenas um cumprimento inicial, porque nós tínhamos muito que conversar. Nesse contato inicial, eu tinha que fazer aquele apelo a ela. Expliquei a situação do meu filho, de como ele estava, e ela, entendendo o apelo de uma mãe, poderia vir. Perguntei para ela, você pode vir, Cidinha? Eu queria que você viesse para cá com o Ravizinho. Me permita chamá-la assim. Você pode vir para cá? Norma e Tiago trariam-na com eles. De maneira educada, a Cidinha me explicou que ela tinha um trabalho por lá. Ela trabalhava num restaurante lá, seguia a carreira de chefe de cozinha. E precisava conversar com os patrões sobre dispensá-la para fazer a viagem. Nesse tocante, Norma e Tiago entraram no assunto e ajudaram-na nessa tentativa. E eles conseguiram. Eles conseguiram. Então ficou certo, não naquele exato instante, naquele momento, mas nas horas que se seguiram, que Cidinha e o pequeno Ravi viriam com a Norma e o Tiago até a minha casa. Eu fiquei felicíssima e passei a viver essa expectativa toda. Mas naquele dia, pela primeira vez, agora 24º dia, 24 dias depois do acidente, eu fui ao hospital para visitar o meu filho, mas eu já fui de uma forma diferente. Eu às vezes até me culpava, porque eu me sentia feliz em certos momentos, e eu entendia que eu não podia estar feliz assim. Mas por que, dona Marieta? Meu filho estava muito mal na UTI. Mas de vez em quando eu esquecia e ficava feliz, sabe? E isso fazia com que eu me sentisse culpada. Afinal, o quadro de Ravi em nada tinha mudado. Mas sei lá, eu estava empolgada para dar notícia para ele, mesmo em coma. Era como se algo em mim me dissesse que essa informação poderia mudar tudo. E foi o que eu fiz. Cheguei um pouco atrasado ao hospital, 2:30 da tarde. O horário correto era 2. Eu estava lá dentro, às 2:30 da tarde. Isaltina, minha enfermeira amiga,
tinha percebido que eu estava diferente, era visível a minha empolgação. Ela queria saber: o que aconteceu, dona Marieta? E eu não podia esconder isso dela. Foi até bom, porque ela acabou, sabe, me orientando. Ela, quando soube, ela acabou me orientando. Ela me deu uma dica de como eu deveria me portar, de como eu deveria transmitir aquilo pro Ravi. Foi bom, foi legal, mas eu acho que na hora que eu fui dar a notícia a ele, eu acho, não tenho certeza, eu acho que na hora que eu fui dar a notícia a ele, eu esqueci todas as recomendações, porque a emoção falou muito mais alto. Eu me lembro de ter dito exatamente assim para ele: Ravi, meu filho, escuta, sou eu, sua mãe. Ravi, eu quero falar sobre o seu filho, o meu neto, portanto. Ravi, nós conseguimos, nós o encontramos. Não, eu ainda não o conheço. Mas o Ravizinho, já estou chamando ele assim. O Ravizinho, ele já está a caminho. E amanhã, provavelmente, eu irei estar com ele. Mas já me adiantaram, Ravi, que ele é lindo. E que ele tem a sua cara, filho. Me disseram que ele tem a sua cara. E tem também o seu nome. Você já escutou aqui eu falando, né? Tem o seu nome, igual ao teu nome. Filho, eu não sei se eu poderia falar isso para você, mas eu vou falar. Eu não sei se eu poderia dizer isso para você, mas eu vou arriscar. Olha, eu só quero te pedir uma coisa. Se lhe competir o pedido que eu fizer agora, por favor, me atenda. Fica mais um pouco entre nós, Ravi. Fica mais um pouco entre nós. Fica mais um pouco. Eu te espero que aguarde um pouco mais. Eu vou falar com a chefe das enfermeiras, a Exaltina. Eu vou falar também com o Dr. Romeu, responsável pela UTI, para que eles me autorizem eu trazer o seu filho aqui. Eu quero trazer aqui. Entendeu? O que a mãe está falando? Eu quero trazer ele aqui da UTI. Até esse momento, a mãe não sabe se você já viu um dia o seu filho ou se não viu. Até agora a mãe não sabe disso. E esse detalhe é tão importante. Mas de qualquer forma, por favor, Ravi, fica mais um pouco aqui. Fica mais um pouquinho aqui. Se você puder atender-me, obviamente que eu não sei como é que é aí no espiritual, mas de repente isso não depende de você, né? Mas se depender, se você conseguir, fica mais um pouquinho. Tudo está tão próximo de um desfecho, filho. Fica mais um pouquinho mais. Eu falei tudo com um enorme sentimento e emoção. Pela primeira vez em 24 dias, algo extraordinário aconteceu. Uma lágrima brotou no canto interno dos olhos do meu filho Ravi. Uma lágrima em cada olho, no cantinho dos olhos, do lado interno. E aquela lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu ainda não sabia se isso era bom ou se era ruim. Eu ainda não tinha uma ideia se aquela lágrima era boa ou ruim. Mas quando eu vi aquela lágrima, eu também me emocionei. Tanto que
Eu chamei a enfermeira Isaltina e mostrei para ela. Ela apertou minha mão e me abriu um meio sorriso. E em seguida ela me falou: Dona Marieta, de alguma forma, ele escutou a senhora, ele ouviu a senhora. Ele entendeu o que a senhora falou. Vamos aguardar. Eu vou comunicar isso ao Dr. Romeu. E foi assim, sabe? Foi assim que eu saí aquele dia da UTI. Saí de lá uma outra pessoa, saí de lá uma outra mulher. E eu não sei explicar, mas eu saí de lá muito mais esperançosa, com a certeza de que alguma coisa diferente estava acontecendo. Aquela noite, eu quase não dormi. Eu estava sozinha em casa e ansiosa. Afinal, no dia seguinte, eu aguardava a chegada da Norma, Tiago, que trariam com eles Cidinha e o Ravi, o meu novo Ravi, o meu neto. Você que está ouvindo, você pode calcular o tamanho da emoção que é conhecer um neto quando ele já tem 2 aninhos? E esse neto tem o nome do seu filho que está entre a vida e a morte numa UTI. Você que está ouvindo, você consegue avaliar o tamanho dessa emoção? É uma emoção muito grande. É sem dúvida uma emoção muito grande, algo extraordinário. Amanheceu o dia. Saí da cama na expectativa. Já tinha sido informada pelo telefone que eles saíram de Ocidental 5 horas da manhã. Com parada, refeição, horário previsto de chegada, mais ou menos umas 7 da noite, 7h30 da noite, 19h30. Portanto, naquela quarta-feira, no horário de sempre, era quarta-feira agora, eu fui às 14 horas, eu fui mais uma vez na UTI para visitar o meu filho, Ravi. Quando eu cheguei lá, o Dr. Romeu me esperava, gente. Quando eu vi o Dr. Romeu me esperando, me deu até um solavanco no peito, no coração. Ai, meu Deus do céu. Pensei comigo, estremeci quando eu vi o Dr. Romeu me aguardando. Sei lá, mãe tem isso, né? Eu pensei no pior. Sabe, quando eu vi o Dr. Romeu me esperando, eu pensei no pior. Eu estremeci. Quer ver que meu filho estava... Eu pensando comigo, Quer ver que meu filho estava só esperando eu falar aquilo para ele? Quer ver que o Dr. Romeu vem com aquele assunto da doação de órgãos, quer ver? Sabe, eu estremeci, eu pensei no pior. Falei com medo. Oi, Dr. Romeu. Oi, Dona Marieta. Eu estava aqui esperando a senhora. Eu tô vendo. Dona Marieta. Quando ele falou assim, Dona Marieta, acho que eu fui no céu, voltei, caí no chão, sei lá. Quando ele falou Dona Marieta, eu me preparei para tudo. E em seguida ele emendou: Dona Marieta, até que enfim uma boa notícia. O quê? Até que enfim uma boa notícia. Boa notícia? Que maravilha. Eu não estou nem acreditando. Que maravilha. Doutor Romeu, não me diga. Boa notícia? Dona Marieta, lembra que eu falei para a senhora que dos 5 pontos a considerar para se anunciar uma morte cerebral, o seu filho Ravi tinha atingido 4 desses pontos e apenas um deles a favor da vida dele?
Sim, sim, doutor. Eu acho que eu nunca mais vou esquecer disso. Me lembro, lógico que eu me lembro. Então, a boa notícia é que hoje o Ravi, ele respondeu a mais um estímulo. O senhor está falando sério? Não brinco, dona Marieta, especialmente com isso. O ponto 2. O ponto 2 é aquele que trata da falta de reatividade supraespinal. Ah, é supraespinal? Eu tinha entendido espinhal. Não, é reatividade supraespinal. A ausência de reflexos motores. Então, dona Maria, eu repeti testes dos reflexos fotomotor, córnea palpebral, o óculo cefálico, vestíbulo calórico, coisas técnicas da gente aqui, e até tem o estímulo da tosse. Da tosse? Tem o estímulo da tosse. E então, doutor? Houve resposta. Puxa vida, que coisa boa. Veja bem, dona Marieta, eu não quero dizer com isso que seu filho esteja fora de perigo, não. Não, longe disso, mas não há como negar que houve um progresso mínimo, mas um progresso que não existia antes. Houve um progresso. Doutor, que notícia maravilhosa. A Isaltina falou para o senhor sobre as lágrimas de ontem. Falou sim. E foi isso que me estimulou a fazer imediatamente os testes. Olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora, dona Marieta. Eu nunca vi um caso desse, não. Só se explica pela sua fé, viu? A sua fé está funcionando. Continue com essa fé. E vamos aguardar. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Lógico que eu entendi que, obviamente, aquilo era uma soma de tudo isso. Era uma soma do que estava acontecendo e tinha acontecido nas últimas horas. Mas era muita informação para eu processar. E também para eu passar para o médico. Ele, Dr. Romeu, tão mais ligado na ciência do que em qualquer outra coisa espiritual. Meu coração bateu mais feliz. Lógico que bateu muito mais feliz. E eu entrei na UTI dessa vez muito melhor. E eu comuniquei ao Ravi. E eu comuniquei até com um sorriso nos lábios que o filho dele, o meu neto, deveria chegar logo mais. Ainda hoje, Ravi, no comecinho da noite. E desta vez não houve lágrima do Ravi, mas eu saí bem mais animada de lá. Eu voltei para casa e fiquei na espera. Por incrível que possa parecer, às 19 horas, o táxi dirigido por Norma estacionou em frente à minha casa. Meu Deus, chegaram. Chegaram. Não tinha ninguém para me dar notícia. Eu mesmo a dei para mim, desse jeito. Chegaram, Marieta. Eu mesma. Chegaram, Marieta. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Meu Deus, eu era pura expectativa. Eu corri para frente da minha casa. Desceu o Tiago, meu sobrinho. Ô tia! Desceu a Norma. A Norma, aquela filha que cruzou meu caminho de repente. E depois, do banco de trás, desceu Cidinha. Era a primeira vez que eu colocava os olhos nela. Cidinha é uma moça de fato bonita. Bonita. Uma morena bonita. Ela abriu um sorriso para mim. Eu devolvi o sorriso para ela. E eu fiquei na expectativa, porque agora vai descer ele.
e desceu o Ravi, o meu neto. Não era possível, meu Deus. Que menino lindo, lindo, a cara do meu filho. Não havia a menor necessidade de DNA. Ele era a cópia do pai. Como eu chorava. Chorávamos todos. Cidinha, então, ela falou: Dona Marieta, ele não é a cara do Motogato? Motogato? Eu já sabia da brincadeira e respondi: mas ele é o próprio Motogato. A festa só não aconteceu naquele momento do encontro porque o meu filho ainda padecia numa UTI. Então a gente teve que se conter. Mas entramos e a conversa foi longa entre todos. Mostrei as fotos que eu tinha do Ravi, quando ele tinha a idade do pequeno Ravi. Olha, aqui ele está com a idade dele, 2 anos, olha aqui. Todos ficaram impressionados. Até porque não tinha diferença nenhuma entre os dois. Um era... Desculpe eu usar essa expressão, é muito comum para quem vive no interior. Um era a fuça do outro. Um era a fuça do outro. Aqui o Ravi, meu filho, já está com 3 anos, mas olha como parecem os dois. Que coisa linda. Eu abraçava o Ravizinho, eu beijava o Ravizinho, meu neto. Quando eu abraçava assim, parece que eu sentia o cheiro. Parece que eu sentia o cheiro do meu filho, sabe, no meu neto, no Ravi. Parece que eu senti o cheiro dele. Você é lindo, meu neto. Ele me olhava. Se de início os olhinhos estavam assustados, foram se familiarizando. Daí a pouquinho começou a fazer perguntinha dentro do que era possível para 2 aninhos, né? E eu, com muito carinho, ia respondendo. Se alimentaram todos. Eu tinha adiantado tudo para aquele jantar. Sentamos e fomos conversar. A história era mais ou menos a que eu imaginava. E eu quero que você preste muita atenção para que você entenda de fato tudo. Ravi, o meu filho, pasme você que está ouvindo. Pasme você que está acompanhando. Ravi, o meu filho, jamais soube que ele era pai. Vocês vão dizer, você está brincando? Não, estou falando sério. Ravi jamais soube que ele era pai. Cidinha me contou tudo nos mínimos detalhes. Havia sido uma paquera entre eles quando o Ravi frequentava o Valo Verde com a sua moto e principalmente o restaurante Panela Velha. Eles trocavam os olhares, se paqueraram, conversaram. Houve lá uma troca de carícia, de beijo. Mas por incrível que pareça, a primeira vez do casal assim, mais intimamente, que se é que vocês estão me entendendo e estão, por incrível que pareça, a primeira vez do casal foi quando da carona. Eles pararam no motel beira de estrada e ficaram juntos pouco mais de 1 hora. Havia uma certa pressa porque ela tinha que pegar a condução com destino à sua terra. Seguiram na sequência até a rodoviária, onde ela deveria tomar o ônibus com destino à sua cidade. Não houve troca de endereço. Sim, o telefone anotado em pedaço de papel pela Cidinha, por incrível que pareça, foi perdido no meio do caminho. Ela tinha ficado com o telefone do Ravi, mas ela perdeu
aquele papelzinho onde estava anotado o telefone e nunca mais tiveram contato. Chegando ao Ocidental, ela se descobriu grávida. Num primeiro momento pensou em voltar para o Valo Verde, porque ela sabia quem era o pai, lógico. Mas, como ela sofreu desmaios durante a gestação, passou a ter uma gravidez de risco e não quis viajar. Antes do menino nascer, para complicar, o pai dela, o pai da Cidinha, teve uma morte súbita. Acabou tendo um ataque inesperado do coração. E ela se viu responsável. A Cidinha se viu responsável pela mãe e um irmão especial que ela tem. Ela é uma batalhadora, Cidinha. Ela tem um irmão especial. Ela já tinha conseguido esse emprego no restaurante, onde além de ganhar o salário, ela ganhava também a marmita que sustentava a mãe e o irmão especial. O bebezinho, ela não esperou nada daquele tempo que precisa para voltar a trabalhar, porque ela tinha necessidade não só do salário, mas de se alimentar. O bebê ela deixava e ficava muito bem cuidado e tratado pela mãe dela. Quer dizer, a avó, né? A avó materna, enquanto ela trabalhava. Eu perguntei, lógico, eu perguntei se ela pretendia buscar o meu filho, o Ravi. E ela disse que sim, mas aguardava o melhor momento para fazer isso. Só não esperava que isso fosse acontecer da forma como aconteceu. Em resumo, o Ravi não sabia sobre o filho. Ele não sabia. Mas espera aí, se ele não sabia do filho, como ele me havia comunicado sobre ele? Bom, aí é só Deus para explicar. Só mesmo o espiritual para explicar. Ele me comunicou através daquela aparição, daquele sonho, a respeito do filho, sem ele jamais saber que esse filho existia. Por favor, prestem atenção na grandiosidade disso. Eu estava maravilhada. Só uma coisa faltava, mas aquele processo já tinha começado. Era meu filho conseguir sair daquela UTI. Eu queria que pelo menos ele sobrevivesse, mesmo que houvesse sequela. E daí? No dia seguinte, eu fui ao hospital sozinha. A Norma ficou na expectativa com o pequeno Ravi, com a Cidinha. Aí eu conversei com Isaltina que conversou com o Dr. Romeu. Dr. Romeu, um médico, se emocionou com o resumo da história que eu contei assim rapidamente para ele. Posso, Dr. Romeu, trazer o menino aqui na UTI? A senhora sabe que isso é extremamente proibido. Mas eu vou abrir uma exceção. Mas só o menino. Tudo bem. E outra coisa, tem que ser muito rápido, muito rápido. Se um diretor do hospital ver isso, só está me entendendo? Muito rápido. Isaltina, você me ajuda? Ajuda. A Norma estava no táxi esperando lá fora. Expliquei para elas. O Ravi, obviamente, ele ainda não estava habituado a mim. Tinha 2 aninhos. Então a mãe teve que trazê-lo até a recepção lá do hospital. E ali nós ficamos. Você vai com a vovó,
A vovó vai te mostrar o bichinho. Sabe aquela coisa que você tem que fazer com criança de 2 anos de idade? Até que nós conseguimos convencer o menino. Aí eu peguei o menino assim no colo e fui ganhando os corredores e sempre distraindo. Isaltina, a minha enfermeira amiga, vem, tem que ser rápido. Eu entrei com o menino, o Ravi no meu colo, diante do meu filho, na UTI. Eu falei assim: Ravi, filho, eu tô com o teu filho, que também é Ravi, aqui no meu colo. Ó, você vai sentir a mãozinha dele. Eu peguei a mãozinha do Ravi, eu com medo dele chorar, né? Peguei assim a mãozinha dele, mas ele não chorou. Ele me olhava assim, a criança, o Ravizinho me olhava assim, admirado do que eu ia fazer. Aí eu peguei a mãozinha dele e coloquei a mãozinha dele sobre a mão do meu filho. E um milagre aconteceu. Ravi abriu os olhos. Meu filho Ravi abriu os olhos. Tá bom, chega. Me disse Isaltina, chega, vem. Ele abriu os olhos. Foi impressão sua. Não, abriu os olhos. Ele abriu os olhos, meu filho. Acho que foi impressão da senhora. Não, ele abriu, doutor Romeu, abriu os olhos. Ele abriu sim. Ele abriu os olhos. Doutor Romeu tinha, naquele momento, 33 anos de carreira e profissão. Escreveu num papel, assinou, que eu coloquei num quadro. Ele nunca viu isto acontecer. Ravi, meu filho, a partir daquele dia, foi recuperando todas as funções cerebrais. Todas as funções. E num período de 15 dias ele deixou a UTI, não foi para a semi-UTI, depois foi transferido para um quarto. Mas um mês depois, ele estava dentro da minha casa, da nossa casa. Foi um milagre tudo que aconteceu na minha vida, eu não tenho nenhuma dúvida disso, e nem tem dúvida quem acompanhou de perto a minha história. Norma, Tiago, Dr. Romeu, Isaltina, Cidinha, minha nora, mãe da Bia, Beatriz, e mãe de Elis. Tem a Beatriz, tem a Elis e, lógico, o Ravi. São 3 os meus netos. Meu querido amigo, eu tinha medo de você não ler a minha carta. O número de páginas foi ficando cada vez maior. Teve um momento que eu vi que aquilo estava se transformando num livro. E eu até me questionei, será que o Paulinho Boa Pessoa vai ter condição de apresentar esse livro como história para as pessoas? Mas se tornou uma obsessão para mim, um sonho, sabe? Que você pudesse me atender
com essa história assim, in toto, completa, de forma absoluta. E vou dizer uma coisa, e talvez algumas pessoas até agora vão dar risada, outras vão ficar um pouquinho bravas, eu ainda não coloquei tudo. Se eu disser para vocês que eu resumi a história, vocês acreditam? Pois podem acreditar. Depois, quem sabe um dia eu mando uma outra carta contando como é que foi esse pós-recuperação do Ravi, o casamento lindo que foi o casamento dele com a Cidinha, sabe? Tudo isso que aconteceu. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, eu acabei me mudando para Ocidental, você acredita? Eu não estou mais na nossa cidade, nem eu, nem o Ravi. A Norma, aquela moça do táxi, filha do senhor Clóvis, do taxista meu amigo, a Norma, ela vem de vez em quando aqui nos visitar. Pelo menos umas 2 vezes no ano ela dá um jeito. E eu não posso perder o contato, porque ela para mim foi uma filha que se revelou. Mas nós vivemos hoje aqui em Ocidental. O irmão especial da Cidinha, ele acabou não vivendo muito tempo. Assim, lógico que a expectativa de vida que se tem de uma pessoa normal é maior, mas ele faleceu aos 40 anos de idade. E eu já estava morando aqui e dei a maior força para a dona Inês, a mãe dela. Quando o Paulo, ele era teu xará, Paulo faleceu, o irmão da Cidinha. Foi até mesmo em função dele que nós acabamos mudando para cá, porque a Cidinha dizia que não podia se distanciar da mãe. Houve a sugestão deles se mudarem para a nossa cidade, mas a dona Inês, radicada num lugar muito habituada, a casa dela. Então nós fizemos a viagem contrária, sabe? Vivemos aqui, no lindo e maravilhoso estado de Goiás. E é daqui hoje que eu te escrevo e te acompanho. Meu querido amigo, essa era a história que eu tinha para contar, cujo título é Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. É isso. O Dr. Romeu, ele também ficou muito tocado com essa história. Ele sempre me incentivou que eu deveria escrever um livro sobre isso. Ele falou, se você escrever um livro um dia, eu quero fazer o prefácio. Porque eu nunca vi, na minha carreira de médico, ele que é um grande neurologista, cirurgião neurologista, falou, nunca vi na minha carreira uma história que fosse ao menos parecida com essa. Espero que o seu imenso público tenha gostado da minha história e que mande a partir de agora os seus comentários.